Boa noite a todos. Obrigado pela presença, um prazer tê-los aqui conosco. E hoje a gente vai conversar mais um pouquinho. Nós vamos falar sobre a Gênese de novo, que é aquele livro do Allan Kardec que eu estou seguindo, né, para explicações, orientações sobre as nossas origens, né, de onde tudo surgiu. E espero que seja muito bom para todos a explanação que será feita aqui. Então, antes de iniciar, nós vamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Vamos deixar as nossas preocupações, as nossas angústias para fora daqui. Vamos nos ligar a Deus. Que Deus nos envolva com uma grande luz, abençoando a todos aqui presentes. Trazendo paz aos nossos corações, equilíbrio à nossa alma. E a partir daí nós vamos iniciar com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Assim seja, graças a Deus. Bom, nós vamos iniciar hoje falando da Gênese espiritual, então a origem, né, das coisas, só que através do princípio espiritual. Então, quando a gente fala de princípio espiritual, a gente está falando de espírito. Então, aqui essa situação é uma situação bastante diferente das anteriores, em que eu falava, olha, o planeta Terra ele foi formado por várias camadas. Se você pegar um pedaço de terra, tem alguns arqueólogos que conseguem saber se tinha rio, se tinha lago, que plantas que tinha naquela região, cortando um pedaço do solo. Tá bom. Eu estou tratando de matéria. Eu consigo cortar um pedaço do solo e analisar, né? Se eu pego uma pedra para analisar a formação geológica dela, eu consigo. Agora, quando eu falo de princípio espiritual e eu estou falando de espírito, a conversa muda. É diferente, eu não posso pegar um pedaço e falar, olha, acho que isso aqui é um espírito. Um pedaço do que eu vou pegar? De tijolo, de pedra? Não tem como, né? Então, quando eu começo já a falar de princípio espiritual, eu já estou me referindo a espírito. E eu já estou falando da ligação com o plano espiritual, com Deus e os espíritos iluminados. Já imediatamente, é uma ligação imediata. Então, é difícil, assim, o pessoal fala que tudo tem que provar com a ciência, que tudo tem que provar que tem que ver. Então, eu só acredito naquilo que eu vejo. Né? Então, eu acredito que existe a cadeira porque eu estou vendo a cadeira. E o espírito? Se eu não vejo espírito, eu não acredito? Se eu não vejo Deus, eu não acredito em Deus. O ar, você respira, mas você não vê. Os átomos existem, que são responsáveis pela formação também da matéria. Nós não vemos, eles existem. E aí? Como é que fica a situação? Então, olha, se o ar não existe, mas você respira, mas você não vê, você sabe que o ar existe. Como é que fica isso, né? Então, assim, o estudo da parte espiritual, ele requer uma atenção e requer, assim, foi feito estudos requerendo hipóteses. Muitas vezes, no caso mesmo de Allan Kardec, ele que estudou toda essa parte,
antes de montar todos esses livros que a gente lê aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, Gênese, Livro dos Espíritos e tantos outros que ele fez, ele nem era uma pessoa religiosa, ele não era ligado à religião. Ele era cientista, ele era matemático, ele não fazia nada dessas coisas. Então, o que aconteceu? Ele foi estudando. Lógico, depois os dons dele, consequentemente, vieram aflorar, mas ele fazia, antes de qualquer coisa, análise das coisas que ele via. Então, por exemplo, se ele sabia que tinha um médium que trabalhava em tal lugar, ele ia, ele conversava, ele entrevistava. Se tinha um trabalho, ele ficava analisando como eram as incorporações, quem falava, o que falava, e ele ia em outro lugar fazendo a mesma coisa, fazendo comparações, ver se os espíritos que estavam ali falavam as mesmas coisas, e ia fazendo todo um estudo para chegar onde a gente chegou. Então, todos esses livros que ele fez, que ele criou, foi com muito estudo, com muita perseverança, né? Que as pessoas, né, sem conhecimento falam, é louco, nada a ver, isso aí é loucura. Não é loucura. Isso aí existe. Então, é muito difícil. Então, o que eu quero falar para vocês, que quando a gente estuda uma coisa que é matéria, que eu vejo, é mais fácil. Agora, o espírito, ele requer primeiro que você acredite em Deus, que você tenha um entendimento do que é o plano espiritual, que você saiba que existem espíritos de luz, que existe uma energia muito grande que nos envolve, e que existem espíritos de luz e existem outros que são mais necessitados e que merecem todo o nosso respeito, né? E que precisam ser ajudados também, e às vezes são pessoas com quem a gente tem débitos grandes de um passado infeliz das nossas vidas. E isso tudo tem uma ligação muito grande. Então, a nossa fé, a nossa vontade de querer entender essa situação, tudo isso é muito importante. Então, assim, um dos exemplos que está aqui é o seguinte: como é que você começa a analisar uma questão espiritual? Como é que a gente pode explicar? Ele fala assim: se um sino, ele toca com o vento, e um sino, a pessoa vai lá e toca firme e forte, querendo dar um sinal para alguém de um vilarejo, de algum local, é diferente. Então, o que ele quis dizer com isso? Que quando eu trato de espírito, o espírito, ele tem uma coisa chamada inteligência. Inteligência, raciocínio. Então, quando eu trato de espírito, eu vou tratar de um ser inteligente que está fazendo uma coisa, boa ou nem tanto, mas ele está fazendo uma coisa que cabe a ter atenção, certo? Cabe a ter atenção. Quando eu trato do princípio espiritual, é tudo que é ligado a Deus, tá? Então, sem esse princípio, né? Se eu não acreditar em Deus, como é que fica a situação? Então, Deus, se eu não acredito, Deus se torna alguém muito cruel nas nossas vidas. Se eu não acreditar que existe vida além da morte, além do corpo físico, são coisas diferentes. Então, matéria é uma coisa, espírito é outra. A matéria é utilizada para o espírito cumprir uma missão aqui. Então, o que acontece? Não dá para separar muito as coisas. Então, nós temos essa matéria e nós temos essa matéria aqui, ó. Tá? E o que acontece? Essa matéria, nossa matéria, foi utilizada para que o nosso espírito, que já existia antes, né, voltasse e incorporasse para viver aqui no planeta Terra, no plano material.
para uma evolução espiritual. Então, essa é a necessidade. Então, quando eu trato de espírito, é uma coisa muito, muito ampla. Envolve muitas coisas. E como é comentado aqui, se você acreditar só na matéria, quer dizer, eu nasço, eu vou nascer, eu vivo, eu morro, acabou. Tá? Então você veio, passou por situações complicadas, difíceis, boas também, mas também difíceis. Então você morreu, acabou. Que Deus é esse? Esse Deus é meio cruel, hein? Ele não tem justiça nenhuma. É justo isso? É assim que os materialistas e os ateus pensam. Por isso que eles não gostam de Deus. Porque eles acham que Deus é assim. Ele faz a gente vive esse período, sofre, morre, acabou. Só que não acabou. A gente morre e a coisa continua. Nós temos, assim, muitas evidências, né, na mesa de desobsessão lá em cima, quando a gente está nos trabalhos de desobsessão, que vem muitos completamente atordoados, que passam pelos médiuns, bastante atordoados nesse sentido. Os que cometem o suicídio, que passam, eu não morri, não morreu. Continua. Outros nem sabem que morreu. Está tão assim que nem percebeu ainda que morreu. Sabe? Eu falo com as pessoas não estão me enxergando. O que está acontecendo? Então, existe vida além da morte. Então, o que acontece? Nós temos sempre que procurar ser melhor, né? Sermos melhores. Fazermos o melhor possível, para que quando a gente for, a gente fique em condições melhores, né? É um bem para todos nós. Não fazer mal, porque o mal que a gente faz volta para a gente mesmo. A gente nunca faz mal para ninguém, a gente só faz para a gente. A gente, se faz o bem, também volta para você. Então, ter cautela, né, com os nossos atos, as nossas direções, né? Então, a gente pode tirar da nossa cabeça que Deus não é cruel. Por que nós passamos por problemas? Se existe vida além da morte, nós já viemos de outras vidas, né? E antes mesmo, aqui nesse texto está dito, que antes mesmo do planeta Terra ser criado, o universo já existia. Aquele Big Bang realmente existiu, que vocês estudaram nas escolas, e quem promoveu isso foram os espíritos de luz. No caso do planeta Terra, quem comandou foi Jesus. Aquilo tudo foi tudo programado. E antes de Big Bang, já existiam outros planetas, outros mundos, outras vidas, tudo. Já existia tudo. Então ele fala, antes do planeta Terra sair do caos, provavelmente nós já existíamos. Estávamos por aí em outro... Existem muitas moradas na casa do meu pai, não existem? Essas são as moradas da casa do meu pai. A Bíblia não fala isso? Que existem muitas moradas na casa do meu pai? Então, existem muitas moradas, são os planetas diversos. E a gente deveria estar com um grupo de espíritos afins, porque nós vamos e nós ficamos, mesmo que se a gente for partir daqui a pouco, a gente vai ficar com quem é nossos afins, com quem pensa como a gente, que faz o que a gente faz, que gosta do que a gente gosta. São os espíritos afins. Por isso que eu falo que a gente tem que ter muita cautela na escolha dos nossos atos, das nossas palavras, em tudo, porque nós vamos ficar com quem é igual a nós, né? E nem sempre, dependendo das nossas condições, a situação se torna difícil.
E assim, né, a nível de espiritismo e de espiritualidade, eles chamam de o espírito de ser inteligente. Por quê? Porque todo espírito tem inteligência, tem raciocínio. O que significa isso? Tem noção do que está fazendo. Agora, como é que fica a situação das plantas, de animais e tal, nessa situação? A planta tem espírito? O animal tem espírito? Como é que fica isso? Então, o que acontece? O princípio espiritual existe e existe o princípio vital. Então, assim, como a planta não tem raciocínio, a planta ela não pensa. Ela vai ter uma energia que a deixa viva, que eu falei isso aqui, acho que não a semana passada, a outra, de energia vital, que é o princípio vital. É como se fosse uma energia que deixa a planta viva, o animal vivo, que faz funcionar os órgãos do corpo, que faz funcionar os nossos órgãos. Nós temos energia vital também, que além do princípio inteligente, o princípio espiritual, né, do espírito, nós temos a energia vital que nos deixa vivo, que faz funcionar os órgãos. E a mesma coisa os animais e as plantas. Quando a planta dá a flor, dá o fruto, tudo isso aí é o princípio vital de vida, que é uma energia, tá? Também vinda do plano espiritual, só que é uma energia que atinge esses seres, né? Nossos irmãos menores, inclusive. Quem são os nossos irmãos menores que o Chico Xavier falava? Os animais. Então, a maioria dos animais, ele tem alma. Só o ser humano tem o que a gente chama de espírito. Por quê? Porque o animal, ele sabe alguma coisinha que ele faz, mas ele não consegue fazer cálculos de matemática. Ele não consegue ler um livro, ele não consegue ele age por instinto inclusive da raça dele. Mas é assim, não é uma coisa premeditada, pensada, que nem assim, ó. O animal, ele mata quando ele tem fome. Aí ele mata para comer. O ser humano mata por maldade. Muitos premeditam, né? Faz a coisa premeditada para matar alguém. É diferente. O animal não vai ser cobrado uma coisa que ele fez ali, que é uma coisa instintiva, que é uma coisa que faz parte da natureza dele, né? De todo um ecossistema, é diferente. Ele não comeu aquele peixe porque ele quis matar o peixinho de propósito, não. Ele matou porque ele tinha fome. Agora, o ser humano, ele se organiza para fazer tal determinada coisa. Então, aí o que é isso? Essa é a diferença da alma e espírito. O animal, ele tem alma, ele não tem espírito. Por quê? Porque ele não faz as coisas com um raciocínio. Apesar que a gente tem uns cachorrinhos que são maravilhosos, né? Só falta falar. Mas eles ainda não conseguem ter um nível de raciocínio que cada um de nós temos aqui. Eles não conseguem fazer um cálculo de matemática, eles não conseguem ler, né? Mas eles são umas gracinhas na nossa vida, né? Maravilhosos, maravilhosos. Então aqui, o espírito tem existência própria, desde que o pensamento e a inteligência não são atributos da matéria. Então o que acontece? O que acontece com a gente com relação a pensamento, com relação à matéria? Nós somos matéria. A parte, através de estudos, a parte assim mais ligada a pensamentos, a desenvolvimento dessa razão toda mais correta, está no cérebro. Só que não é o cérebro que faz você pensar. É o espírito. Quem pensa é o espírito.
O cérebro é uma matéria que favorece para que o pensamento se desenvolva, os sentimentos e tal. Então, o nosso pensamento, quem pensa é o espírito, né? Até tem um ditado que fala que a boca fala do que está cheio o coração. Na verdade, não é o coração, é o nosso espírito, né? A nossa boca fala o que, na verdade, o nosso espírito pensa. Eu não sou só carne, eu sou espírito. E quem pensa, quem fala, quem tem intuição é o meu espírito, né? Então os nossos, cada um aqui tem o seu e cada um tem a sua forma. E tudo isso são os nossos espíritos que põem isso para fora. Então, na verdade, o cérebro, ele tem alguma interferência? Ele tem, ele foi criado para trabalhar toda essa parte de razão, de raciocínio, só que, na verdade, quem pensa é o espírito. Ele é só um órgão que facilita o andamento da situação. Agora tem o seguinte, com relação à parte espiritual, muita gente gostaria de saber muitas coisas, né? Muitas coisas. Só que Deus não nos permite saber muitas coisas. A gente tem, assim, conhecimento de algumas coisas, da reencarnação. Nós temos pessoas que às vezes sentem o que foram em outras vidas, tem pessoas que têm intuição, né? E elas recebem informações de quem foram em vidas passadas. Algumas pessoas conseguem ver espíritos, outros não. Então, é assim uma coisa muito complexa. E nós temos assim um limite para dar algumas informações a respeito. E o que acontece? Deus dá um limite. Vocês vão saber até aqui. Daqui para lá, não. Por quê? Porque nós não estamos preparados ainda para ter o entendimento de que nós necessitamos. A gente teria que ter um preparo muito, muito, muito maior para saber muito mais coisas do universo, da criação e tantas outras coisas que ainda a gente não está preparado. Por isso, as coisas são nos passadas aos poucos. Então, Deus não permite que a gente saiba. Então, assim, tem os livros, as coisas que nós temos, ok. Mas só que nós vamos só até ali, ó. Dali para frente, tem que esperar mais um pouco. Por quê? Porque nós não estamos preparados para isso ainda, né? Então, é muito sério isso. A gente, às vezes, quer saber tanta coisa. Não sei o quê. Calma. Calma. Nós temos gente que não acredita nem em Deus ainda. Não acredita nem... Eu não sei quem que eles acham que fez as árvores, os animais, mas enfim, não acredita. Não quer acreditar, não acredita. Um dia vai acreditar, né? Vai andar aí pela estrada, né? Vai sofrer um pouquinho, uma hora consegue acreditar. Não é verdade? E assim, como eu falo, essa parte espiritual requer de nós paciência em algumas coisas, já que a gente não nos é cabido saber muitas coisas. Você fala, por que eu não sei da minha reencarnação passada? Tem algumas poucas pessoas que sabem, que receberam alguma informação do plano espiritual por autorização, porque têm condições de saber e manter o equilíbrio, mas são muito poucas, pouquíssimas. Outros, a maioria é melhor não saber, porque o que hoje nós somos, nós não fomos, nós somos hoje. Eu sou tão boazinha, hoje O que você foi na Idade Média? Você ajudou o pessoal da Santa Inquisição a matar o pessoal? Como é que é? Você sabe? Quem que você foi no Império Romano? O que você fazia no Império Romano? Então é melhor não saber.
E vocês sabem quem é que comanda isso? São os nossos neurônios, os neurônios que nós temos na cabeça. A hora que a gente acorda, eles bloqueiam. Quando você dorme, ele abre. Por que que quando você dorme, ele abre e você sabe quem você era? Porque você vai para o plano espiritual, você sabe que quando você dorme, seu corpo fica dormindo na cama e você faz uma viagem. Você vai ter contato com o plano espiritual, com pessoas quem você gosta, com quem você viveu, enfim. E quando você volta, fechou de novo. Então, são os nossos neurônios que controlam toda essa questão da nossa reencarnação. Então, essa questão da reencarnação é uma coisa muito séria, porque se você sabe que o seu filho que está dentro da sua casa te matou, como é que você vai reagir? Aquele ódio vai vir imediatamente. Volta no ato. Então é muito sério. Por isso que tem um pessoal aí que faz regressão, não sei o que, isso é muito sério, sabe? É para ser trabalhado com muita seriedade. Porque você pode dar um nó seríssimo na cabeça de uma pessoa. Então, às vezes, em vez de esclarecer, vai piorar mais a situação, vai complicar mais ainda a vida do outro. Então, precisa ter uma cautela com relação a isso, não ficar nessa... Vive o agora. O que passou, passou. A maioria de nós erramos muito. A maioria de nós que estamos aqui cometemos grandes erros. Então, o que acontece? Vamos deixar para lá o que já foi, né? Vamos pensar em ser melhor de agora para frente, que é isso que interessa para todos nós. Certo? Então, hoje basicamente isso, esse capítulo ele se estende, é um capítulo bem extenso, então nós vamos ver por partes, tá? E hoje pela manhã, eu estava lendo o Evangelho e eu achei um trecho muito lindo, que ele está, é um trecho de ação de graças por um favor obtido, na parte de orações, no capítulo 28. Eu não vou falar a página, que não adianta, eu não sei qual é o evangelho que vocês têm em casa, porque vai depender da editora, então. E eu achei muito lindo, eu acho que é assim para a gente repensar nas questões de Deus, nas questões da nossa vida, e principalmente na questão da gratidão. Que a gente, né, pede tanto, será que a gente lembra de agradecer? Às vezes, né, são coisas tão pequenas que aconteceram, tão boas na nossa vida, e a gente se apega a coisas tão desagradáveis, a gente se apega mais às coisas ruins do que às coisas boas. E eu achei muito bonito isso aqui para ler para vocês. Não é preciso considerar apenas como acontecimentos felizes as coisas de grande importância. As menores em aparência são frequentemente as que influem mais sobre o nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra antes daquilo que o aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios do quais somos objetos, sem os ter perdido, ficaríamos frequentemente espantados de os ter recebido tantos, que se apagaram da nossa memória e humilhados com a nossa ingratidão. Que a gente não tem o hábito de agradecer. Agradece de você ter levantado e você ter acordado, o café que você vai tomar. Tem gente dormindo na rua, nós temos cama para dormir, nós temos comida, nós temos roupa para vestir, casa. Tem gente que não tem nada disso. Ai, mas é tão... Não importa, você tem, outros não têm. Não tem nem um pedaço de pão. Então está na hora de a gente começar a ter mais gratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos lembrar-nos dos favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. É sobretudo no próprio momento em que experimentamos os efeitos da sua bondade e da sua proteção, que por um momento espontâneo devemos lhe testemunhar nossa gratidão.
Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem que seja necessário desviar-se do trabalho. Muitas vezes coisas pequenas que nos libertou de um acidente, nos curou de uma doença, muitas vezes ninguém nem lembra, né? Às vezes desviou de um assalto que você nem imagina. Então, gratidão sempre, agradecendo todas as coisas boas, né? Da gente poder estar andando, tanta gente na cadeira de roda, a gente está podendo andar, a gente está podendo comer, outros têm que comer com som daqui, ó, né? Então, os benefícios de Deus não consistem somente nas coisas materiais. É preciso igualmente agradecer-lhe as boas ideias, as inspirações felizes que nos são sugeridas. Às vezes você pode receber uma intuição de um bom negócio na sua vida. Se você está com um problema, você recebe uma intuição para resolver o problema, agradeça. Enquanto o orgulhoso acha nelas um mérito, o incrédulo os atribui ao acaso. Aquele que tem fé rende graças a Deus e aos bons espíritos. Por isso, longas frases são inúteis. Então, você não precisa ler um texto de 10 páginas para agradecer a Deus. Não precisa. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirou. Obrigado, meu Deus, pelas coisas que o Senhor me oferece. Já é o suficiente. Você não precisa ficar lendo 3 páginas de gratidão. Diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus o que nos chega de bem, testemunha um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Então, olha como é necessário isso, hein? É uma coisa que todos nós precisamos nos educar. Agradecer mais e pedir menos, né? Que já nos foi dada a chance de estar aqui, passando algumas situações difíceis ou não, outras melhores, mas deram a chance de nós estarmos aqui. Então isso nós já temos que agradecer, né? Então agradecer essa casa que tem essa porta aberta que nos recebe, que é um caminho, inclusive, para quem é médium, para que tem, né, esses dons espirituais, para que possa trabalhar, que possa socorrer, que possa orientar pessoas. Tudo isso, olha como é bom, sabe? Muitas vezes a gente não para pensar. Que às vezes a gente está tão transtornado, pensando só nas coisas desagradáveis que nos fizeram, que aconteceu, que não sei o quê, e a gente esquece de olhar tanta coisa boa que a gente tem ao nosso redor. Então, eu achei que hoje eu tinha que ler esse trechinho aí para vocês, eu achei que foi tão lindo quando eu li de manhã, para a gente refletir um pouquinho também, né? Que faz parte também de todas as nossas questões espirituais, do nosso desenvolvimento espiritual. Conforme a gente vai desenvolvendo espiritualmente, a gente vai mudando a nossa cabeça. A gente vai se equilibrando mais e vai vendo a necessidade, né, da gratidão, e agradecer sempre a Deus por tudo que nós temos na nossa vida, certo? Então está dando o nosso horário, nós vamos encerrando e vamos mais uma vez, né, nos ligar a Deus, vamos relaxar um pouquinho na cadeira. Espero que a palestra de hoje tenha ajudado vocês a esclarecer em alguma coisa, ajudado a todos de alguma forma, né? Então agora nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Elevando o nosso pensamento a Deus com o coração cheio de gratidão, Senhor, por tantas coisas maravilhosas que o Senhor dá nas nossas vidas. Obrigado pelo lar, pela família, pelos amigos, pelo amparo espiritual que o Senhor nos dá todos os dias das nossas vidas. Abençoai-nos com a sua luz, abençoai nossos lares, que receba essa luz, retirando todas as energias negativas. Mentalize seu lar nesse momento, pedindo a Deus que os seus anjos vão até os nossos lares, retirando todas as energias negativas, dando um passo espiritual em todos os nossos familiares, que a luz de Deus esteja presente todos os dias das nossas vidas. Abençoe, Senhor, nosso local de trabalho.
as pessoas com quem convivemos nesse local, que recebam a luz de Deus, que sejam abençoadas. Os nossos irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, abandonados nas ruas, nas penitenciárias, sejam abençoados por Deus nesse momento. Abençoe, Senhor, nossos irmãos que estão nos hospitais, que tenham merecimento da cura, se for da sua vontade, meu Deus, e do merecimento deles. Se você tiver algum problema de saúde, peça a Deus nesse momento. Vamos pedir a Deus que tenhamos o merecimento da cura no nosso corpo físico. Mentalize em nome de Deus. Peça a Deus. Você sabe das suas necessidades. Peça a Deus nesse momento. Que a luz santa e bendita de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre todos nós, dando a nós a direção correta da caminhada nessa estrada pedregosa das nossas vidas. E que a sua luz santa e bendita nos fortaleça, ampare e guie a todos nós. Encerramos agora com a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim seja, graças a Deus. Amém. Todos estão bem? Graças a Deus. Obrigado pela presença de todos. Ótimo retorno aos seus lares. Levem a paz desse lugar maravilhoso aqui para os seus lares. Que Deus abençoe todos vocês.